Rei Jesus com a salva de palmas. Nessa fonte buscarei e água viva beberei, em vosso santo sangue me purificarei. Nessa fonte buscarei água viva beberei, em vosso santo sangue me purificarei. Convido a você, meu irmão, minha irmã, nessa hora da misericórdia, a estender a vossa mão direita para essa imagem, pedindo ao Senhor: dai-me, Senhor, misericórdia, para que eu também possa ser misericordioso com meu irmão, com minha irmã. Fortalece a minha fé, para que não seja incrédulo na hora de proclamar a palavra do Senhor. Jesus, eu confio em vós. Amém. Então vamos reconhecer que somos pecadores e peçamos ao nosso bom Deus perdão pelos nossos pecados. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, e maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia em que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira,
mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me vistes. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerão sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia.
ministros, acólitos, coroinhas, povo de Deus. Que bom que nós estamos aqui nessa hora sexta, 3 horas da tarde, momento da misericórdia do Senhor, onde nós podemos proclamar com alegria: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pedindo a misericórdia ao Senhor, mas também sendo misericordiosos uns para com os outros. Eis o pedido que nesse domingo celebramos, e nesse domingo esperamos colocar essa misericórdia e sermos misericordiosos no coração de todos nós. Nós estamos vivendo esse tempo rico na nossa igreja, que é o tempo pascal, a Páscoa do Senhor. Jesus é a nossa vitória. Jesus abriu as portas do Reino do Céu para todos nós. E é interessante porque nesse período, até Pentecostes, nós vamos meditar Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro que nos ensina e nos mostra ser cristão, ser católico, porque nos fala como a nossa igreja surgiu. Por isso, se nós pegar nessa primeira leitura de hoje, a igreja primitiva tinha tudo em comum: dividia seus bens com alegria, não tinha ganância, não tinha divisões. Todos nós servimos a Deus e servimos a Deus com amor e dignidade. Esse é o chamado do Senhor. Por isso que essa primeira leitura de hoje, ela relata para nós a igreja primitiva, aonde um cuida do outro, aonde se fala da comunhão, e não de uma teologia da retribuição, não de uma teologia aonde as pessoas queiram tirar vantagem, queiram lucrar-se, mas se fala de uma comunhão, se fala de uma partilha. E desde esse momento nós podemos ver a importância que nos relata essa primeira leitura da Eucaristia: reconhecer Jesus ao partir o pão, reconhecer Jesus na Eucaristia, reconhecer Jesus na comunhão. Isso é importante para todos nós. Os cristãos tinham tudo em comum. Esse comum, aonde Deus não mostra para nós que nós somos partidários, mas que nós somos na comunhão uns para com os outros, naquilo que o outro necessita. Por isso é bonito nessa primeira leitura enxergar a pertença eclesial, enxergar o amor de Deus, enxergar o cuidado que Deus tem para conosco, e saber que nós encontramos Deus quando nós olhamos no coração uns dos outros, quando nós temos o respeito e temos o temor das coisas do Senhor. Depois nós podemos observar essa segunda leitura de hoje. A segunda leitura de hoje, Pedro faz uma oração elevando a Deus, agradecendo porque ele tem um Deus que é Pai, um Filho que nos deu a vida. Mas ao mesmo tempo, essa leitura vem mostrar para mim, para vocês, para todos nós que estamos aqui, que nós devemos ter força nos momentos difíceis da nossa vida, no momento das tribulações, no momento da angústia, no momento da dor. Nós não podemos esquecer que nós temos um Deus que sofre conosco, um Deus que alegra conosco, um Deus que chora conosco e um Deus que sorri conosco. Quantas e quantas vezes nós não enxergamos isso? Quantas e quantas vezes deixamos Deus de lado e começamos a murmurar, a lamentar as nossas dificuldades? E Deus aqui nos mostra, através de Pedro, que nós devemos estar com a cabeça erguida, porque nós somos vitoriosos em Cristo. Por isso que ele fala, compara ainda a cada um de nós como ouro. O ouro precisa passar pelo fogo. Nós também passamos pela cruz. Não é à toa que Jesus disse assim: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. E às vezes renunciar a nós mesmos é difícil, gente.
É difícil. Vem dizer que é fácil? Não. E se alguém dizer que é fácil ser católico? Não. Porque Deus nos pede renunciar a nós mesmos. Às vezes, tantas coisas que nós queremos fazer, até coisas boas. Deus nos fala, renuncia. Vem. Quantas e quantas vezes nós precisamos renunciar a nós, os nossos desejos, as nossas vontades, para estar consigo, para realizar as coisas de Deus. Por isso que eu sempre digo, todos nós aqui estamos aqui, temos pecado. Todos nós aqui somos pecadores. Ninguém aqui é santo, né? Somos chamados à santidade. Todos nós temos os nossos pecados. Nós não podemos ser dominados pelo pecado. Nós que temos que dominar o pecado. Tem gente que vive com o pecado o ano todo. Eu nunca esforçou para dominar o pecado. O pecado domina a pessoa tranquilamente. Aqui que nós precisamos entender. Nós precisamos ser dominados pelas graças do Senhor. E quando nós deixamos que a misericórdia de Cristo nos domine a nossa vida, nós conduzimos e dominamos a carne. O espiritual, o sopro de Deus fala mais forte em nossa vida. Aí nós chegamos à busca e à vivência da santidade. Olha que bonita essa leitura de hoje. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de enfrentar as dificuldades. Quem está passando por crises, ou quem está passando um momento difícil, joga no ombro de Jesus, bom pastor. Deixa Deus agir na sua vida. Agora, se você ficar lamentando, chorando, lamentando, você vai ser conduzido pela sua carne e não pelo espiritual. Aqui está a importância de nós termos o Deus que cuida de nós. Mesmo passando pelo fogo, pela dor, mas eu posso chegar ao meu objetivo. Mesmo passando pelo vale do pranto, pelo vale da dor, eu vou chegar à vida eterna. Não tenha medo daqueles que julgam ti. Medo daqueles que te julgam, te condenam, porque o nosso Deus, Ele não nos condena. O nosso Deus é o Deus da libertação. O nosso Deus veio aqui e passou por essa terra para nos libertar do pecado, para nos dar a vida eterna. Então, por isso é de suma importância que nós possamos entender, nesse dia de hoje, a misericórdia do Senhor. Eu preciso da misericórdia de Deus. Eu preciso da misericórdia de Deus, porque eu também tenho que ser misericordioso um com o outro. E a gente começa a ter a misericórdia até no agir, no falar. Será que eu tenho misericórdia com essa senhora que está na minha frente, aonde talvez é muito mais fácil eu falar os defeitos dela do que as qualidades? Isso não é misericórdia. É quando nós somos capazes de ajudar o outro a vencer a vida, a vencer a sua espiritualidade com Jesus e não denegrir a imagem do outro. É isso que o Senhor nos ensina. E depois nós podemos observar esse evangelho tão rico para nós. Aqui nós precisamos ver a nossa igreja. Aqui nós precisamos entender o que é a Eucaristia, o centro da vida cristã. Quando Jesus morre, antes de aparecer ali totalmente para os discípulos, o que os discípulos estavam fazendo? Reunindo o primeiro dia da semana. Para quê? Para quê? O que vocês acham que os discípulos estavam fazendo ali? Rezar? Sim. Estavam com medo, estavam rezando, mas eles estavam celebrando a Eucaristia. Ele estava celebrando quando Jesus diz fazer isso em minha memória. Ele estava celebrando a Eucaristia quando Jesus entra com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus vai dizer para eles: a paz esteja convosco. Quem tem Deus no coração não tem medo. Quem tem Deus no coração
tem a verdade, a justiça e a paz. É a presença de Deus. O que Jesus está dizendo para aqueles discípulos? Abre essas portas, não tenha medo, eu estou com você, vamos para frente, vamos caminhar. É assim que nós devemos falar com o nosso irmão, com a nossa irmã, que está desanimada. Anima, força, nós temos um Deus que está conosco. Mesmo na dor, vamos para frente. E o que acontece? Quando eles veem, tem alegria. E nós precisamos, gente, abrir as portas do coração. Nós precisamos abrir a igreja. Nós precisamos ser cristãos de verdade. Achei estranho, né? Tinha um casamento na igreja, eu estou para entrar na igreja, saí daqui, né? Fui lá, estou para entrar na igreja, a igreja tudo fechada as portas. Que coisa ridícula, né? A nossa igreja é aberta, é para todos. Entendido, gente? É para todos. Sai de si, coloca na presença de Deus. Ânimo, abre. Nós não temos que ter medo das coisas de Deus, não. Nós devemos agarrar as coisas do Senhor, agarrar as coisas de Deus, servir as coisas de Deus, olhar as coisas de Deus. E o que acontece? Quando Jesus disse: a paz esteja convosco, todos se alegraram. Ao anoitecer daquele dia, primeira semana, que dia que era? Domingo, não é? Domingo. Que dia que é o dia da Eucaristia? O que Jesus está falando para nós? Guardai domingos e festa. Domingo é o dia de você ir para a Eucaristia, meu irmão. Não é para você ficar lá. Ah, chegou visita lá em casa há muitos anos que eu não vejo. Ah, eu não vou na missa hoje não, porque eu vou cuidar dessa. Você trocou ela por Deus. Foi o demônio que foi lá para te atentar para você não ir na missa, para tirar a Eucaristia sua. E você ainda agiu como o demônio, porque você não chamou para a missa. Então o que acontece? Os cristãos, a igreja primitiva, ela tinha o zelo e o cuidado de ir na missa. Só que faltou um dízimo. Pecou contra qual mandamento? Dízimo pecou contra qual mandamento? Não, primeiro amar Deus sobre todas as coisas. Qual que é o mandamento? Vamos lá, que é o primeiro da igreja. Segundo. E o terceiro? Então, dízimo pegou qual mandamento? O terceiro. Ele não foi na missa, né? Não foi na missa. Só que tem uma coisa muito bonita. Os apóstolos, aqueles que foram na missa, fizeram uma coisa bonita, e oxalá se todos nós que estamos aqui fizessem. Olha que fofoca santa. Se aqui existe fofoca santa, né? Olha que maravilha. De vez falar da roupa do irmão que foi lá, que o Jorge está tocando, está com a camisa preta, né? De vez falar isso, né? O que eles falaram? Olhe, nós vimos o Senhor. Nós vimos o Senhor. Olha que bonito. Dízimo, se não for na missa, você perdeu. Nós encontramos o Senhor, o ressuscitado. E aí o que acontece? 8 dias depois, daqui dia? Daqui a 8? Domingo, novamente, com o costume da igreja primitiva. Estava ali, todos reunidos, com a porta fechada de novo. E Jesus vai dizer, e o dízimo estava. Ele voltou para a igreja. E o que acontece? Quando ele entra, Jesus, tudo fechado, Jesus entra de novo. A paz esteja contigo. Abre essas portas logo. Dízimo, vem cá, toca aqui. Toca aqui na minha chaga. Porque diz o quê? Se eu não tocar, se eu não ver com meus olhos, se eu não tocar, eu vou acreditar. E Jesus chamou o dízimo.
E que cara, que dia deve ter ficado, né? Toque aqui. Toque aqui do lado. Não seja incrédulo. Quanta gente por aí, gente, é pior que dízimo. Se Deus não me curar, se Deus não me libertar disso, se Deus não fazer isso comigo, eu não quero nem saber. Quantas pessoas hoje estão vindo para a igreja em busca de promessa? Quantas pessoas hoje estão vindo para a igreja em busca de milagre? Nós devemos vir para a igreja por causa de Jesus. Se nosso Deus nos curar, Ele é nosso Deus. Se Ele não nos curar, é porque tem algo melhor para nós. Ele é nosso Deus. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos enxergar na nossa vida. E o mais bonito é quando Dídimo fala, meu Senhor e meu Deus. Quantas e quantas vezes nós precisamos falar isso para o Senhor? Seja dídimo. Sejamos dídimo hoje. Vamos anunciar. Vamos reconhecer quem é Jesus na nossa vida. E eu só posso falar do Neto se eu conhecer o Padre Neto. Se eu não conhecer o Padre Neto, eu não tenho o direito de falar, porque estaria mentindo. E nós só vamos falar de Jesus porque nós precisamos fazer experiência de Jesus na nossa vida. Se nós não fazermos experiência de Jesus, nós vamos ser uns mentirosos. Porque é muito bonito você dizer para o irmão, para a irmã, é amor, é isso, é aquilo, mas vive isso no seu coração, na sua vida, na sua história, na sua caminhada. E o que acontece? Quantas e quantas pessoas que não é capaz de enxergar isso. Deus não vive do achismo, Deus não vive da falsidade. Deus é verdade, Deus é amor, Deus é justiça. E nós vamos reconhecer tudo isso em nossa vida se nós fazermos experiência de Jesus, o misericordioso, em nosso coração. Hoje é o dia da misericórdia. Hoje é o dia de nós perguntarmos, será que eu estou agindo com misericórdia, ó meu Deus, na pessoa do outro? Será que eu estou agindo com misericórdia dentro da minha casa? Na igreja? Ai, como tem hora que falta misericórdia na igreja, né? Que tem muita gente que acha que é dono da igreja. Não sei na paróquia de vocês, né? Aqui, graças a Deus, não acontece não, né? Espero que não, né? Porque eu não sou dono, o bispo não é, ninguém é dono daqui. Quem é dono daqui somos nós. É Deus. Deus que é o dono de tudo isso. A nossa casa, a nossa igreja é o lugar do encontro com o Senhor. É a casa do Pai. É a casa da Eucaristia. É a casa do alimento. É a casa da paz. A paz esteja convosco. É isso que nós precisamos entender. E nós precisamos enxergar que a misericórdia de Deus é para todos. É para todos e todas. Agora eu faço a pergunta para vocês. Será que nós estamos tendo misericórdia das pessoas que estão do nosso lado? Será que nós estamos dando a misericórdia uns para os outros? Será que nós estamos vivendo a misericórdia? E vou dizer para vocês, para terminar, nós somos aqui, plantamos. São plantas as coisas de Deus. A senhora vai colher as coisas de Deus. Deus não obriga ninguém. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus é tão misericordioso que Ele espera por nós. Diz mais que nós podemos em nossa vida é saber que Deus desculpa. É saber que Deus espera por mim. Deus espera pela minha atitude. Deus espera para que as coisas dele aconteçam. Meu irmão, Deus nos ama tanto, tanto, que Ele espera pelo nosso ser, pelo nosso coração voltado para Ele. E é onde nós precisamos entender cada vez mais em nossa vida. E não ter medo. Não ter medo de anunciar a palavra de Deus. Não ter medo de ser justo. Não ter medo de falar a verdade. Muita gente até diz, né? Ah, o padre é sem educação, o padre é isso. Eu não sei se educação, eu não sou.
Mas uma coisa eu posso dizer, que eu sou sincero. Se eu tiver que falar alguma coisa para o senhor, a verdade, só para ter a certeza que eu falo na hora. Por quê? Se eu não sou capaz de pronunciar a justiça de Deus, a verdade, eu não sou capaz também de pronunciar a falsidade. Seja sincero e verdadeiro, na pequena e nas grandes coisas. Nunca deixe de falar a verdade, nunca deixe de falar o que está no teu coração, mesmo que venha a dor, mas uma dor que melhora, porque é uma dor que ela é falada a verdade. Não adianta querer agradar com ninguém com mentira, com falsidade. Nós devemos ser verdadeiros e sinceros no que nós fazemos, no que nós agimos e no que nós somos, porque Deus espera isso de nós. Então, nesse domingo da misericórdia, quero pedir a você, está quente, está calor, tem tanta coisa que a gente poderia ficar aqui até amanhã. Mas uma coisa eu quero pedir, que você reflita a sua vida, que eu reflita a minha vida, que nós refletimos a nossa vida, para ver o que nós precisamos mudar, em que nós temos que ser misericordiosos. Cuidado, porque às vezes você vai achar que misericórdia é simplesmente você passar a mão na cabeça dos seus filhos e dizer, tadinha, nossa, não deixa eu fazer isso não, põe seu filho para caminhar, põe seu filho para agir, põe seu filho para trabalhar, põe seu filho para cuidar da vida, porque é assim que Deus nos ensina, para que nós possamos ser fiel ao projeto dele em nossa vida. Então, celebrar essa Eucaristia hoje é celebrar a misericórdia de Deus em nosso coração, em nossa vida, na nossa história. Amém? Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, e se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina as minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo. Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do peito. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina as minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do peito. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. E chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor.
depois da comunhão. Tua casa é meu coração, então sinto o céu dentro de mim. Não como porque mereço, isso eu sei, é meu Senhor. Como pois preciso de ti. Então vamos estender a mão direita sobre eles, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora, posso derramar vossas bênçãos, as vossas graças sobre cada um de vocês, para que vocês possam voltar com o coração cheio de paz, com todos os seus romeiros, com todas as pessoas que confiaram em vocês, vindo até esse local. Que Deus possa derramar vossas bênçãos. Amém. Vamos jogar para todo mundo, né? Cuidado com você. Abençoe, Senhor, também esses objetos de devoções. É uma água viva que cura e te liberta, cuja fonte é o próprio Jesus. Nessa água eu vou me Gente, vou estender nossa mão direita para essa criança, né? Consagrando a ela a esse altar de Nossa Senhora. A nós vencer, divina luz. A nós vencer, divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. O amor de Jesus. Que nosso Senhor Jesus Cristo derrama vossas bênçãos sobre essa criança, que ela nunca se afaste do altar, que ela possa ser sinal de Deus, e que a Virgem Maria cuida dessa criança como cuidou do menino Jesus. E que Deus derrama vossas bênçãos sobre essa criança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Então, gente, vocês vão em paz, viu? E eu vou ficar em paz também, tá bom? Deus Todo-Poderoso vos abençoe nessa solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que vos renove pela vida eterna. Com Jesus e Maria. Gente, ninguém vai embora se passar na casa dela para comer um pedaço de morro. Tá cheio de pão lá, viu?